Vamos falar um pouco de transição? Vamos falar de transição. Vamos. O presidente Jair Bolsonaro cumprimentou o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin hoje. O encontro entre os dois ocorreu no Palácio do Planalto após Alckmin ter uma reunião com os ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, e também da Secretaria-Geral da Presidência, o Luiz Eduardo Ramos, para discutir justamente a transição de governo. O vice de Lula afirmou que a reunião foi proveitosa e que a transição já começou e será instalada na próxima segunda-feira, dia 7, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Depois do encontro com o Ciro Nogueira, o Alckmin concediu uma entrevista à imprensa no momento em que Bolsonaro chegou ao Palácio do Planalto. O chefe do executivo então mandou avisá-lo que estava lá e que gostaria de cumprimentar o ex-tucano. O vice-presidente eleito então subiu até o gabinete presidencial, onde ficou com o chefe do executivo menos de 10 minutos. Portas fechadas. Segundo relatos, Bolsonaro disse que a equipe dele era bem-vinda e que deixariam tudo disponível para a transição. Interlocutores do presidente, Reinaldo, contam que ele passou o dia em reuniões no Palácio da Alvorada, mas que tinha a vontade, desde cedo, de cumprimentar o ex-governador de São Paulo. Melhor assim, claro, óbvio. O que eu vou falar, Bob? Não, fez muito mal. Não, foi muito bem. Apenas que quem foi eleito foi o Lula. Titular, não foi o Alckmin, é vice. Sim. E eu lembro como o Bolsonaro ficava bravo quando alguém sugeria que, assim, não, olha, vou falar com a Hamilton Mourão, com você não. Lembra disso? Ele se indispôs com o Mourão por causa disso. Ele achava que o Mourão queria parecer mais inteligente do que ele. Até só não é mais esclarecido do ponto de vista ideológico, mas mais inteligente é. Né? Mas foi o Lula o eleito. De qualquer modo, ok. Agora, mais uma vez, por que o tio Rei não podia ser político? Porque depois da mentira que ele contou sobre a transferência do Marcola, mentira admitida pelo próprio Sérgio Moro em livro, né? Eu só falo com ele se me pedir desculpa, tá vendo? Aí não vai dar. Política não pode ser assim. Entendeu, Bob Furui? Por isso que eu faço análise política e tal, e digo, veja, eu estou dizendo, acho que o Alckmin fez bem. E cumprimentar, acho que o Bolsonaro agiu corretamente, é assim que tem que ser. Só estou dizendo, para mim não serviria. Vai pedir desculpa? Não vai? Então vai catar coquinho. Viu? Por isso que o tio não é político. E a reunião, como é que foi em si? Teve parabéns de general? Foi bacana, vai. Sim, além de Alckmin, participaram da reunião para definir a transição 3 nomes importantes do PT, a presidente do partido Gleisi Hoffmann, o ex-senador e ex-ministro Aloysio Mercadante e o ex-governador, senador eleito Wellington Dias. O futuro vice-presidente, Geraldo Alckmin, afirmou depois do encontro. Tivemos encontro com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, o secretário-geral, o ministro General Ramos e uma equipe de assessores. Entregamos o pedido do presidente Lula, nos designando como coordenador da transição. A conversa foi bastante proveitosa, muito objetiva. A transição já começou. Durante a entrevista, Alckmin foi indagado se Luiz Eduardo Ramos, ministro de Bolsonaro, aliado próximo a Bolsonaro e amigo dele também, havia reconhecido a derrota. E Alckmin respondeu, cumprimentou, deu parabéns, desejou ótimo trabalho e se colocou à disposição para a transição. Sempre lembro do Luiz Eduardo Ramos. Não tenho medo de você não, hein, Renato Azevedo? Já porque teria. Só tenho caneta e teclado. Vai ter medo de mim? Deus me livre. Eu quero mais que as pessoas se sintam atraídas, Bob Furui, intelectualmente. Com certeza. Quando menos, em certos casos, claro, também há aí uma peneira. E o TCU diz que vai ser tudo tranquilo, vai. Isso, os ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, da Economia, Paulo Guedes, se reuniram hoje com ministros do TCU, Tribunal de Contas da União, para falar também sobre transição. A gente informou aqui, o TCU criou um grupo, um comitê para cuidar justamente desse assunto, grupo formado pelos ministros Bruno Dantas, presidente da Corte, Vital do Rego, Jorge Oliveira e Antônio Anastasia. Após o encontro, a Anastasia afirmou que existe uma grande receptividade por parte da equipe do atual governo em fornecer as informações necessárias para a transição. Anastasia, não exagera também, né? Existe uma disposição que é necessária, né? E essa transição, e lembrar, eu gosto de ler. Tem um poeta muito bom aqui, Gregório de Matos, aqui perto. Gregório de Matos, poeta baiano. Cultural. E num dado momento lá, ele faz um retrato anatômico dos achaques que padecia a cidade da Bahia em todos os tempos. E num dado momento ele diz assim,
Valha-nos Deus o que custa o que ao rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça, vendida a bastarda injusta. Então eu não sou do tipo que pede, que agradece por aquilo que ao rei me dá de graça. O que eu quero dizer com isso? Não entendi, tio rei. A transição é uma obrigatoriedade legal, não é um favor. Se não fizer a transição, é crime. Então, claro que eu fico satisfeito. Agora, não vou falar assim, tá vendo como eles são, tal. Não, não. Tem pontos parados ainda no país em razão da truculência dessa gente. Ai, rei, como você é chato, não pode descansar um pouco? Não. Democracia não pode ter descanso. É sim, Bafurê, tem que ser ali. Sempre desperto. Sempre alerta.